internet, sejam muito bem-vindos. Só lembrando que toda a nossa programação, com as palestras, os tratamentos dos nossos trabalhos, fica sempre no nosso mural e também no nosso site, tá? Só um recadinho especial, que é com relação à viagem, né, a Sacramento Araxá, que vai acontecer agora, quando? Dia de outubro, estava perdida. E aí, quem quiser estar pegando mais informações, valores, o cronograma, é só estar conversando com os responsáveis, né? A Cida, ou aqui, ou até mesmo a Sandra. Quem estiver no dia, é só pegar mais informações, tá? Agora, para a cesta básica, nós estamos precisando de arroz, óleo, feijão e café. Então, quem puder estar contribuindo, desde já, nosso muito obrigada. Bom, então é isso. Com relação ao livro, a Sandra já deu recadinho, né? Quem puder estar adquirindo, ele é muito bacana. Então, vamos já nos tranquilizando, né? Vamos nos sintonizando com a paz desse ambiente. E vamos sentindo essas energias que nos envolvem e que vão acalmando nossas mentes, tranquilizando nossos corações e nos dando muita paz. E nessa sintonia, elevemos nosso pensamento e ao Pai agradeçamos pela vida. Agradeçamos pela semana que passamos com saúde e que aqui estamos, felizes e dispostos a iniciarmos mais um dia e mais uma semana. Que a palestra de hoje seja bem proveitosa e que as palavras que nos chegarão sejam utilizadas como instrumentos para o nosso crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Simone, eu fui instalada rapidamente para fazer, eu não sei qual que é o tema. Simone vai falar sobre adversidades e insucessos, é isso? Não, só, Ai. Já tá bom, né? Por favor, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à casa. E eu vou pedir toda a paciência e carinho que vocês gastem hoje, porque a voz foi pro beleléu. Vocês vão ter que ter muito carinho para ouvir, muita paciência. Enfim, o nosso tema de hoje é um tema que diz respeito ao nosso cotidiano, às nossas encarnações, que tem o título de adversidades. A gente ainda não sabe lidar com o tema, a gente faz interpretações ainda muito unilaterais, mas as adversidades, elas não trazem, na sua essência, um caráter ruim. Nós é que depositamos nas adversidades unicamente o caráter negativo. Adversidades vem do latim, que quer dizer contrário. É alguma coisa que é colocada na nossa existência, contrário àquilo que você está vivendo e acreditando, e normalmente é colocado como forma de você repensar aquilo que você acredita, pensa, sua conduta, sua vivência e os seus relacionamentos. A adversidade, ela oferece para você aquele muro, aquela trava, aquele bloqueio, aquele momento em que a gente é forçado pela vida mesmo e pelas circunstâncias a refletir naquilo que a gente está vivendo. Normalmente, a adversidade vem mostrar para você que existem outros caminhos melhores do que aquele que você está escolhendo. Por isso, a gente sempre lembra um postulado da doutrina, que é muito bonito, que diz que não existe o mal, existe o bem que a gente ainda não conseguiu descobrir naquilo que aparentemente é ruim. Eu falo aparentemente porque, como diz o Guimarães Rosa, o mal solto no mundo não, tem no coração das pessoas. Então, quando a doutrina alerta que a gente precisa se reformular, é para que a gente possa tirar de dentro de nós tudo que impede que os nossos olhares e as nossas condutas vejam naquilo que nos acontece fatores de ensinamento. A gente sempre fala, né, o fato de eu olhar as coisas que acontecem com bons olhos é sempre indicativo de que eu, dentro de mim, já trago uma mudança capaz de perceber tudo isso. Quando nós estamos ainda voltados para nós, para os nossos problemas, para as nossas angústias, para as nossas dores, nós ainda nos tornamos incapazes de olhar os acontecimentos com olhos do bem. E a gente se queixa
Quando a gente não vê o bem, quando a gente vê exclusivamente fatores negativos acontecendo, a gente entra num processo de queixa. E a queixa, gente, nada mais é do que a rebeldia diante das leis divinas. Como se a gente pudesse imaginar que de Deus viesse algo ruim. Como se a gente tivesse a coragem de dizer que nós somos injustiçados perante as coisas que nos acontecem. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que nas casas espíritas, nas palestras, a gente fala tanto, ouve tanto falar sobre dor, sobre contrariedades? A doutrina é tão restrita a essas questões dolorosas, e a gente sempre lembra que, em absoluto, a dor é um dos recursos que a espiritualidade se utiliza para nos ensinar o caminho correto, mas não é o único. Existe o amor, e o amor resolvendo todas as nossas condições de seres humanos, quando nós entendemos o auxílio. O Emmanuel diz o seguinte, eu falo Emmanuel, todo mundo se localiza, né? Mentor do Chico. Ele dizia o seguinte, quando nós nos dispomos a encontrar naquilo que nos acontece fatores positivos, a nossa alma se aproxima de Deus. Porque nós entendemos que tudo que nos acontece tem a mão divina. E a mão divina sempre traz alguma coisa de positivo para a nossa existência. Mas o nosso orgulho é antigo, né? É antigo, gente, é milenar. E a gente, para tirar do nosso coração esse orgulho, requer aquilo que o Espiritismo fala tanto, né? O buril. Buril é um cinzel, né? Uma ferramenta que a gente vai lapidando a pedra, lapidando a escultura e vai tirando os excessos para que a forma devida apareça. Esse cinzelzinho é aquilo que vai dizendo para a gente, olha, todo esse orgulho que você carrega, todo esse egoísmo, que faz mal exclusivamente a você, é a você que ele danifica, precisa ser retirado. Se a gente ouvir o conselho do amor, o convite do amor, nós vamos nos recuperando pelo amor. Mas se a gente não ouvir, os conselhos precisam acontecer. As ferramentas são colocadas da melhor forma possível. Aliás, na nossa vida, nós temos a ferramenta que Deus achou mais necessário naquele momento para nos trazer de volta. Não sei se todos têm filhos ou se tem mais de um. Filhos é um negócio divertido. A gente aprende muito. Tem uns que a gente fala para eles assim de manhã. Está na hora de levantar. Ele levanta, menina, sozinho. Uma beleza. Para o irmão, a gente precisa quase jogar ele para fora da cama. É o mesmo filho do mesmo jeito. Tem uns que você precisa ameaçar para poder levantar. E tem outros que com ameaça, com beliscão, com pontapé, ele não sai da cama. Mas ele precisa sair, não precisa? Não tem a escola para vivenciar, o aprendizado para crescer. A gente não joga ele para fora da cama por maldade, a gente faz porque a gente quer que ele cresça. Na vida é a mesma coisa, gente. Muitos de nós despertamos pelo amor, olha, está na hora de levantar. Outros precisam de um beliscão um pouquinho mais forte. Outros colocados para fora da cama. Mas como o objetivo é crescer, o objetivo maior do Pai é que todos os recursos sejam colocados na nossa vida para que as adversidades ou as coisas boas sempre nos levem para o Pai. Ele nos dá ferramentas enormes para que essa mudança aconteça. Jesus deixou para nós a ferramenta do perdão e a ferramenta do amor. Mas a gente ainda não consegue fazer as duas coisas, né? A gente vai tentando. O problema é não tentar, né? A gente desistir, aí é problemático. Mas tentar. Um dia conseguir, outro dia nem tanto. Com uns tem mais facilidades, com outros nem tanto. Mas a forma que nós encontramos para tirar de dentro de nós essa angústia diante das coisas que nos acontecem de ruim, vendo só o lado ruim, é o trabalho. Na verdade, a gente fala em trabalho, lembrando que tudo que eu faço em favor do próximo, para minimizar a dor do próximo, é trabalho. Cada vez que eu escuto uma pessoa que precisa de um auxílio, cada vez que eu auxilio com alimentos, com dinheiro, com abraço, com fraternidades. A caridade tem dessas belezas, né? Eu sempre falo, é um dos recursos ilimitados. A gente pode ser caridoso das formas mais variadas possíveis. E o maior beneficiário não é o outro, sou eu, gente.
Sou eu que largo os meus problemas, as minhas dores, e vou acudir outras pessoas que precisam muito mais. Eu sempre me assusto quando as pessoas se aproximam de mim e falam, eu queria tanto trabalhar numa casa espírita, mas eu vou resolver minha vida primeiro. Não resolve não, gente. Aliás, a gente só resolve trabalhando mesmo. Às vezes as pessoas falam, eu quero ter tempo para poder ser útil e trabalhar. É o contrário, a gente só melhora trabalhando. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier por que pessoas ruins, ou aparentemente ruins, a elas também é dado o trabalho no bem. E ele responde exatamente isso, para que precisamente deixem de ser ruins, pelo trabalho. Não é uma pessoa boa que recebe o trabalho, é que uma pessoa, pelo trabalho, se torna boa. Tira de dentro de si toda essa angústia, toda essa preocupação e essa rebeldia. Porque, em essência, a gente é rebelde. A gente reclama de Deus o tempo inteiro, da vida, da existência, da família, dos amigos, daquilo que nos acontece, daquilo que não nos acontece. É incrível a nossa lista de reclamações. Só que essas reclamações, elas não são externas, elas são internas. A gente só reclama porque o vazio está dentro de nós. Tem pessoas que a gente convive, que tem uma vida tão difícil, e a gente olha para elas e vê sempre sorrindo, sempre tentando se movimentar, trabalhar, e a gente fala como é que essa pessoa consegue. Ela consegue porque essa reforma, essa semeadura de coisas boas já começou dentro de si. A Joana de Ângeles fala que quando a gente vai evoluindo, o campo de batalha muda. A nossa luta não é lá fora com relação ao outro. A nossa luta é com a gente mesmo. É o quanto eu posso ser melhor, o quanto eu posso me modificar em favor de todos que se aproximam de mim. Ninguém disse, aliás, eu costumo falar que na doutrina espírita tem duas palavras que não existem. Uma delas é desistir, e a outra é fácil. Nada a princípio é fácil, mas também nunca nos é dada a oportunidade de desistir. Então, fácil ou não, batalhando ou não, a gente é chamado àquilo que Paulo de Tarso falava tanto, né? O bom combate. Eu não sei se vocês leem o Novo Testamento. Se não leem, deveriam ler. Tem cenas belíssimas, gente. As cartas de Paulo são uma delas. E ele fala exatamente disso. Nós somos cercados de uma multidão de criaturas. Desencarnados, sobretudo, um punhado. O Chico Xavier dizia que quando a gente está 100%, perfeito, feliz, harmonizado, nós temos pelo menos 7 obsessores juntos. Mas, caramba, é o mínimo. Então, que nunca é, né? Porque a gente está sempre 100%, né? Eu estou pensando que a nossa casa é sempre harmonizada, que a nossa vida é certinha. Então, vocês imaginam quando a gente está desequilibrado. Então, Paulo de Tarso, lá atrás, 2000 anos, ele já alertava. Nós estamos sendo observados. Nós somos quadro negro para ensinar outras criaturas. Então, quando eu modifico, quando eu renovo dentro de mim, eu estou fazendo a caridade para mim e a caridade para aquelas pessoas que me acompanham. Que a gente tem o hábito de chamar de obsessores, mas que são criaturas que caminham conosco, nos ensinando, pela ferramenta da dor, o melhor caminho. Criaturas que se afinizam conosco porque nós pensamos igual, sentimos igual, fizemos o mal igual. Às vezes, os meus alunos perguntam, mas eu não sou capaz de matar. Agora não, mas já matou. E isso é um aprendizado. Só que aquela criatura que viveu com você nessa época, ela precisa se convencer que você hoje é uma pessoa melhor. Então, todo dia, todo momento, é hora de mostrar para nós, para o ser humano, para a nossa vida, que nós somos melhores. Que a gente não está perdendo a oportunidade da encarnação à toa. Encarnação, gente, é um negócio muito sério. Às vezes as pessoas me falam, eu não pedi para nascer. E eu falo, não pedi, você não pediu, não. Implorou. Pelo amor de Deus, me deu qualquer corpo que tiver disponível. Porque, gente, é uma ferramenta maravilhosa. Primeiro que a gente recebe de graça e bonitinho o esquecimento. Eu não sei vocês, mas tem aqueles problemas bem ardidos que nos acompanham há um certo tempo. E eu sempre falo que não tem problema pequeno ou grande, tem aquele que te acompanha. E não tem problema pesado ou leve, tem aquele que você carrega mais tempo.
Eu falo sempre que se você segurar uma folha de papel, ela tem o peso de 2 gramas, 3 gramas. Se você segurar por 1 ano inteiro na mesma posição, ela vai pesar 1 tonelada. Então não tem problema pequeno. Tem aquele que você carrega durante um certo tempo. E ele dói, gente. Dói bastante. E aí a gente sempre pergunta, dói até quando? Dói até a hora que você tirar essa folha do papel da mão e descansar. Dói até a hora que você decidir que aquilo não te pertence. Nós não somos criados para a dor. Somos criados pelo amor. O amor divino que nos cria da mesma forma e nos garante o fim da mesma forma. Eu sempre falo, no início nós somos criados simples e ignorantes e vamos chegar à condição de perfeição relativa que o ser humano pode alcançar. Isso é garantia divina, isso é perfeito. Onde é que entra a encrenca? No meio, no percurso. E ela é encrencada porque somos nós que decidimos pelo nosso livre-arbítrio. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier se tem alguém que fez esse percurso direitinho, em linha reta, sem titubear. Ele falou, teve, Jesus. A evolução desse espírito foi em linha reta. Ele não fez escolhas equivocadas. Nós sim, ele não. E a anterioridade da perfeição de Jesus é tão grande que no Evangelho de João ele diz o seguinte, antes desse mundo ser, eu já era. E eu já era, não era só que ele já existia, não. É que ele já era perfeito. Antes deste planeta existir, olha, a geologia, a ciência, tem chegado à conclusão que esse planeta tem aproximadamente 7 bilhões de anos. Aproximadamente. A ciência se renova e nós vamos descobrindo outras anterioridades. Há 7 bilhões de anos atrás, Jesus já era perfeito. Aí as pessoas me perguntam, então a gente está longe? Está. Mas vai ficar cada vez mais longe se a gente não caminhar na direção dele. Quando a gente para de brigar com Deus, porque, aliás, vamos combinar, né? Brigar com Deus é uma luta em glória, a gente já começa perdendo. Então vamos fazer o recurso daquilo que é possível dentro da nossa existência e corrigir em nós o que é preciso corrigir, pelo trabalho. O Emmanuel tem uma frase belíssima, que ele diz assim, quando a justiça divina nos procura para o acerto, das contas que a gente tem, dos aprendizados, e nos encontra trabalhando no bem, manda a misericórdia divina que aquela cobrança seja assustada por tempo indeterminado. Quando chega a hora da gente vivenciar a cobrança, entre aspas, e a gente está trabalhando, todo o amparo da espiritualidade através da misericórdia divina reduz aquela cobrança. Que, aliás, a gente também precisa mudar um pouco esse conceito. Não existe um Deus cobrante, um cobrador. Como diz a Heloísa Pires, Deus não é um agiota. Ele não fica no final da vida esperando você com a mãozinha estendida para você pagar o que deve. Nós estamos aqui para aprender. É que a nossa rebeldia nos impede. E pela nossa rebeldia nós culpamos a casa espírita, o meu irmão, minha mãe, o vizinho, meu chefe, meu namorado, o mundo, menos a mim. Que, aliás, é outro parênteses que a gente tem que esclarecer. Não vamos culpar ninguém. A culpa é uma coisa muito pesada para a gente carregar. E ela impede você de caminhar. Nós somos criaturas divinas. Nunca se esqueçam e nunca acreditem em ninguém que diga o contrário. Nós trazemos em nós a essência divina. Por mais adormecido que esteja. Por mais... Aí você fala, tem umas pessoas que é difícil a gente encontrar a essência divina. É, mas ela está ali. Ninguém é criado por outro ser que não seja Deus. E o que faz com que essa luzinha apagada acenda? Trabalho. Através do trabalho, como diz a Maria Dolores, que é um espírito que escrevia pelo Chico, ela dizia o seguinte, ora servindo, reza trabalhando, faz as suas preces mostrando nas suas atitudes a Deus que hoje você é melhor, para que todo o amparo aconteça. A oração é uma das coisas mais maravilhosas que Deus deixou para nós. E a oração emociona porque ela nos eleva até Deus. Às vezes as pessoas falam,
A oração traz Deus para perto de nós. Não traz não, gente. Ele nunca deixou de estar perto. Ele sempre esteve. Nós é que nos afastamos. Então, quando eu faço a oração, eu elevo o meu pensamento. Ao elevar o pensamento, eu me aproximo. A gente fala tanto em casa espírita em frequências, né? Então, a frequência da raiva, da mágoa, ela vibra num patamar. A frequência da oração sincera, da conduta do bem, da mudança pessoal, vibra numa outra frequência. Por isso, a gente fala, quando a gente se afasta das obsessões, é exatamente isso. O obsessor vibra numa frequência muito baixa. Se nós mudarmos a nossa conduta, nós passamos a vibrar numa frequência mais alta. Não é para a gente se livrar do obsessor, é para a gente transformá-lo num amigo. Sempre que vocês procurarem se livrar de inimigos, a gente está no caminho errado. A gente não se livra de ninguém. Eu já falei aqui na casa, mas vale. Uma vez eu trabalho numa outra casa, e uma vez uma senhora se aproximou de mim e falou para mim assim: quando eu desencarnar, eu vou para o nosso lar. Eu falei, caramba, é a primeira pessoa que eu conheço. Eu falei, ainda brinquei com ela, eu falei, vai, me espera lá, me socorre, porque eu não conheço ninguém que vá para lá ainda. E ela falou, eu vou porque eu suporto meu marido há 47 anos. Então, eu com muito cuidado falei para ela, olha, é o seguinte, vamos sentar. Primeiro, deixa eu te dar a notícia sentada. Ninguém vai a lugar nenhum suportando ninguém. Esse é o primeiro aviso. Suportar não é um sentimento fraterno. A gente só vai para lugares bons quando a gente tem sentimentos bons. Então, suportar não é um sentimento bom. E outra, se você está achando que suportando seu marido por 47 anos você não vai vê-lo de novo, é a segunda notícia que eu tenho para te dar. Você vai ver. Nós não temos, gente, a opção de não nos encontrarmos de novo. O que está ao nosso alcance é a forma com a qual a gente vai se encontrar. Eu posso demorar 10 encarnações para encontrar com ela, mas eu não tenho o recurso de não encontrar. Eu posso batalhar dentro do meu livre-arbítrio, da minha mudança, para estar melhor quando eu a encontrar. Porque aí a minha parte vai ser feita e a dela depende dela. Isso eu posso escolher. Não encontrar, não tem esse recurso. Então, quando a gente lê os livros espíritas e procura orientação, a gente sempre encontra frases bonitas que nos lembram que a nossa mudança depende de nós. Que não é o nosso lar que vai mudar. Não é eu indo numa casa espírita que o meu marido se modifica. Minha esposa, meu filho, meus problemas desaparecem. Sou eu que me modifico. E a partir daí, todo o meu entorno responde a essa mudança. Tudo é pensamento, né? Toda decisão que eu procuro tomar em favor do próximo é mudança para mim. Tem um físico japonês, eu não sei se vocês conhecem, se chama Masaru Emoto. E ele fez uma pesquisa, faz anos que ele faz esse trabalho, da seguinte forma: ele não tem nada a ver com religião, é um físico quântico. E ele se propôs o seguinte experimento. Ele foi a fontes naturais no Japão, de quedas da água e tudo mais, e pegou águas dessas fontes. Em vários potes ele colocou. Em vários momentos, durante aproximadamente 6 meses, ele pegou esses potes e levou a escolas infantis no Japão. Colocava o pote na entrada da sala, em cima da mesa do professor, e pedia por 2, 3 minutos que as crianças vibrassem, pensassem, imaginassem coisas boas, olhando aquele pote d'água. E depois pediu o contrário, que fossem sentimentos ruins, negativos, pesados. E ele observou o desenho no microscópio dessas águas, das moléculas que formam essas águas. As moléculas que foram submetidas a sentimentos fraternos, os mais variados possíveis, né? E ele pegou as crianças exatamente pela sinceridade daquilo que elas sentiam. Elas traziam um desenho de é todo perfeitinho, mas um cristal assim, todo acabadinho, todo perfeito. Quando ele foi observar a outra água, que tinha sido exposta a sentimentos ruins, ele viu esses mesmos cristais totalmente amorfos, sem forma, desfeitos.
E nós trazemos para o Espiritismo, para encerrar, o nosso corpo é quase 70% de água. Que tipo de pensamento a gente está emitindo para que essas moléculas de água do nosso organismo se transformem em cristais perfeitos ou disformes? Ele provou pela ciência que o pensamento comanda a nossa estrutura. As nossas doenças, porque o corpo, quando adoece, o espírito já está doente. Ele só reflete. Os gregos, eu sou professora de história, então não tem jeito, né? A gente sempre traz alguma coisa. Os gregos antigos, eles tinham vários locais de tratamento para doenças do corpo. Uns chamavam termas, outros sanatórios, como clínicas. Os arqueólogos encontraram, na entrada de alguns, o seguinte dizer: você colocou a doença em você, você tira. Isso que significa que os médicos podem fazer o tratamento das consequências, mas a causa, aquilo que gerou aquilo, a situação que você está vivendo, só você que pôs, só você pode tirar. Porque a nossa existência, gente, infelizmente, parece que só dá conta das consequências. A gente está tratando as consequências, a gente está evitando de procurar a causa. Só que enquanto eu tratar as consequências e não tratar a causa, as consequências se dobram de novo. Porque a causa continua emitindo aquelas vibrações que a gente não quer mais. O Herculano Pires, vale a pena ler, gente. É espetacular. Ele dizia o seguinte: nós devemos nos aproximar de Deus da seguinte forma. Devemos confiar em Deus. Devemos cooperar com Deus. E devemos não atrapalhar Deus. A primeira, eu preciso entender que tem coisas que competem a Deus, não a mim. Tem coisas, é a segunda, depende de mim, porque Deus não vai fazer tudo, afinal de contas eu estou aqui para trabalhar. E a terceira, gente, vamos evitar de criar mais confusão do que aquela que a gente já traz para corrigir, porque senão sempre vai ficar em débito a nossa existência. Muito obrigada. Alguma pergunta? Algum comentário? Todos pensativos, né? Quer fazer algum comentário final? Alguma consideração final? Trabalha. Então, trabalho. Então é isso. Muito obrigada. Então, vamos... Bom, então, depois de tanto receber, é momento de doarmos. E envolvidos nesse amor maior, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo em muita luz, muito amor e muita paz. Vibremos por aqueles que se encontram num leito de dor, levando essas vibrações em forma de medicamento para aliviar as suas dores e fortalecer seus corpos. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, respeito. E vibremos pelos nossos lares, levando essa luz, essa energia para cada cômodo e envolvendo a todos os nossos familiares. E assim, nesse sentimento de gratidão e amor ao Pai, agradecemos por mais essa oportunidade de aqui estarmos e que sigamos a semana com muita paz, saúde, harmonia e que possamos refletir sobre tudo que nos foi passado hoje para transformarmos em ação e fazermos o nosso melhor a cada dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.